Estão dizendo que é uma humilhação a mulher, o homem ser sustentado pela mulher. Depende do coração, né? Tem pessoa que tem orgulho de ser gigolô, não tem não? Eu disse pra mim, não é isso ou não? Você ia ter orgulho de ser gigolô? Você comia ela, ainda tirei dinheiro da gorda, não é isso? Tá, você ia ter orgulho ou não? Hein? Mas Você ia ter orgulho de comer umas velhas e tomar dinheiro dela, não? Deixa eu fazer uma pontuação, que as tuas declarações são sempre polêmicas. Não, mas tem gente que tem orgulho, não tem não? Tu não acha que ainda tomei dinheiro da otária. O quê? Por exemplo, tu tá começando a carreira, tu tá estudando, ela passou num concurso e ela tá te ajudando a sustentar. Ou uma véia, né, de 60 anos, coroa e tal. Não, eu conheço várias pessoas que têm... passaram em concursos muito cedo. Eu conheço juíza que passou do trabalho, que passou num concurso com 24 anos, foi empossada, ela passou a ganhar 40 mil reais, ela tinha um marido, acho que ela acabou ajudando ele até ele passar, virou um brilhante advogado. Tu acha que isso não existe ou é só um preconceito da tua parte? É o seguinte, você conhece o Universo 25, o experimento do Universo 25? Não. O experimento do Universo 25 é o seguinte, ele também é explicado nesse livro aí, Bitcoin Red Pill. Quando você... É o paraíso dos ratos. Você pega ratos e você coloca num espaço limitado e comida infinita. Os ratos estão todos felizes e começam a se reproduzir com uma zorra. Aí tem uma hora que eles começam a se estressar pelo limite de espaço. Então todos começam a brigar com todos e a fêmea começa a se comportar como macho. Essas fêmeas, elas não voltam a se comportar como fêmeas, a maioria delas não volta a ter cio. E as que têm cio não se apegam mais aos filhos, não criam mais eles, inclusive não dão de mamar. E começa a morrer os ratos. Se isso fosse um sistema cíclico e lógico, depois que morresse a maioria dos ratos e limpassem tudo voltava ao normal. Mas tudo não volta ao normal. As ratas que uma vez foram colocadas a se comportar como macho, elas nunca mais entram no cio nem cuidam dos filhos. É exatamente isso que a gente está fazendo com nossas filhas, colocando a mulher para estudar e trabalhar e competir com o homem. O que a mulher tem para oferecer como mulher é infinitamente mais valioso do que o homem tem como oferecer como homem. Toda vez que você faz uma mulher se comportar e competir como homem, você está destruindo uma parte dela, que é a parte mais valiosa dela. Ninguém pode fazer nada mais valioso do que 5 ou 6 pessoas iguais ou melhores do que ela. Você gostaria que seus filhos fossem iguais ou melhores que você, né? Você, todos nós, a gente geralmente tenta evitar os erros do passado e fazer um pouco mais do que nossos pais puderam dar a gente, financeiramente, culturalmente, emocionalmente, não é isso? Uma mulher, quando deixa de ter 5 ou 6 ou 7 filhos pra ter um cachorro, um bebê reborn, ela tá destruindo 5 ou 6 pessoas melhores ou iguais a ela, não é isso? E aí, esse é o maior motivo do colapso civilizacional que a gente vai enfrentar pela frente. A população brasileira vai diminuir na próxima década. E é exponencial. Daqui a 20 anos nesse país, vai ter rua fantasma. Vai pro interior do Portugal e da Espanha, vai ser pior do que lá, porque lá tem gente querendo ir. Quem é que vai querer vir pra esse país aqui? É isso que a galera não entende. Acabou o negócio de imóvel. A população do Brasil sextuplicou por séculos, 5 vezes seguidas, e agora vai despencar exponencial. Porque as pessoas acham que é bonito, é normal a mulher se comportar como homem. É isso. Agora o cara tem orgulho gay, agora o cara tem orgulho de querer ser uma mulher, não é isso ou não? Você teria orgulho de ter um filho trans, velho? Você teria orgulho de ter um filho trans, velho? O Rafael Dias... Você teria orgulho de ter um filho trans? Você que é o entrevistado aqui hoje, né? Você teria orgulho ou não? Não teria problema. Nem orgulho, nem a vida sexual dele não gera orgulho, nem negócio, não é isso? Agora, a maioria das pessoas tem orgulho da mulher se comportar como homem. É uma coisa que não faz sentido pra mim. Você tá renunciando à sua raça. Você tá renunciando, inclusive, a uma coisa muito mais valiosa que a existência física, que é a salvação espiritual, não é isso? Ô, Renato... O Rafael Dias tem uma pergunta aqui, ó, superchat. Excelente participação do 38, que tá chegando brocando os entrevistadores. Ontem tava cheio de fififi com cogos pra não perder a amizade. Essa é a postura do nosso bitcoinheiro raiz. Um grande abraço. Ô, Renato, eu gosto que tu dê a tua opinião aqui, porque cada um tem uma opinião, e eu acho que esse debate de ideias é importantíssimo. Eu discordo de algumas coisas que tu fala, outras eu concordo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda sobre esse... Eu queria te perguntar sobre a glamorização do job. Hoje... Tu acha que da onde que vem isso? Voltou o job, a gente já falou 2 vezes disso aqui hoje. Não, mas eu queria te perguntar, da onde que tu acha que veio essa glamorização do job? De pessoas como o senhor que acham que mulher tem que ganhar dinheiro. Achar bonito a mulher ganhar dinheiro, competir com o homem, aí ela vai, se ela quiser quebrar a regra, como mulher vive no fácil, ela vai conseguir. Onde é que uma mulher jovem vai ganhar dinheiro? Não tinha uma propaganda, como é o nome da menina? Ganhei R$1 milhão em um ano, não tinha. Como é o nome da menina que fazia essa propaganda, não é isso? Não teve esse negócio? É isso. A outra menina aí está fazendo. Como é o nome da menina? Dizendo que pagando 200 mil de DARF por mês como é? OnlyFans? Não, como é o nome? Privacy, né? Privacy. É isso. Algum cara consegue pagar 200 mil por mês de DARF no Privacy? Não consegue, não é isso? Se você botar a mulher pra competir com o cara,
Ela vai vencer na força física ou ela vai vencer vendendo a coisa mais valiosa que ela tem? Tem duas coisas. Tem as coisas mais valiosas da vida. As coisas mais valiosas da vida, a coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. E a coisa mais valiosa que as pessoas podem produzir é o homem fazer trabalho de homem e a mulher fazer trabalho de mulher. A nobreza, ela vem de sangue, não é isso? O trabalho de mulher é sangue de ímen e de útero, não é isso? Que ela vai ser deflorada e ela vai misturar seu sangue com o do seu marido. E o do homem, quando é que vem do seu sangue, do seu auto-sacrifício, como Jesus na cruz, não é isso? A cruz cristã tem... A cruz do católico tem INRI, aqui está o rei dos judeus, não é isso? O do evangélico não tem, porque eles dizem que o Jesus dele já não está mais na cruz, não é isso? E o sangue dos seus inimigos em combate. Isso quem diz não sou eu, é a primeira página da Bíblia. Do seu pão virá do suor do seu trabalho. Não tem lá? E para a mulher, o seu prazer será do seu marido que a governará. Tem isso na primeira página da Bíblia ou não? Eu não estou dizendo isso da minha opinião. Deus ordenou isso no Antigo Testamento, não é isso? Há milhares de anos. Tipo, muçulmanos, judeus, quem for cristão, reconhece que o Gênesis é a ordem de Deus, não é isso? Ô, Transanto, acho que a pessoa pode se... Tu que é um cara cristão, tu acha que a pessoa pode se transformar depois de um tempo? Tu acha que se ela for para um caminho errado, ela tem volta? Sim. Tem prostituta na linha de Jesus. Na linha de Davi de Jesus tem uma prostituta chamada Raabe. Raabe foi responsável pela morte de todos os caras que ela conheceu. Ela limpou com sangue, não é isso? Mas tu acha que a pessoa pode se reintegrar, voltar a ser uma pessoa... Se ela fez coisas erradas, ela pode voltar ou não? Sim. Ou tu acha que... Deus pode tudo. Deus pode tudo. Raabe, por exemplo, é um grande exemplo. Foi uma prostituta durante muitos anos. E ela teve a honra de estar na linhagem de Jesus e de Davi, não é isso? Deixa eu te perguntar... Tu acha que tudo que tá na Bíblia aconteceu de verdade? Algumas coisas ali, Jesus fala através de metáforas ou de maneira concreta? Jesus fala em parábolas ou não? Fala. Fala em parábolas. Se Deus fala através de metáforas, se você tiver uma criança, um filho querido, você não tem como falar fisicamente de muitos processos que ele tem que entender. Por exemplo, inseminação artificial. Não é isso? Você utiliza metáforas para explicar uma criança. A relação de Deus com a gente não é de pai. Ele não comeu nossa mãe, ele não é nosso pai, ele é muito mais do que isso. Dizer que Deus é nosso pai é uma metáfora, não é isso? Porque ele é muito mais do que nosso pai. É para alguém que foi pai entender a nossa relação com eles, não é isso? Tem várias metáforas na Bíblia. Inclusive o próprio Jesus normalmente explicava coisas de grande complexidade em parábolas que você tem, inclusive, vários níveis de entendimento, não é isso? Ou não? Ô, Renato... tu acha que vai ter novas emissões de Bitcoin no futuro e o preço pode cair? O que pode dar de errado na tese do Bitcoin? Porque da maneira com que tu prega o Bitcoin, parece que nada pode dar errado nunca. Não, eu falei várias coisas aqui que podiam dar errado, não falei? Não, eu quero que deixe claro. O código pode ser quebrado, os endereços antigos. Não, só isso. Mas e aí? Que mais? E que mais pode dar errado na tese? Da maneira com que tu fala, é só comprar e esperar, é isso? E aí o dinheiro, a inflação vai corroer a moeda e o Bitcoin, então, se o cara não tiver um Bitcoin, acabou a vida dele. É porque Bitcoin não é investimento. Bitcoin é poupança. O Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é poupança. Não existe investimento em regime de ouro negativo. Se você aceitar as 6 lições, se você aceitar que o aumento da base monetária é a inflação, não existe investimento em nenhum produto, nenhum banco, nada convencional desde 2008. Acabou. A solução do mundo para a crise de 2008 foi o tabelamento de juros, não é isso? Tabelamento satânico, que inclusive é uma mentira, não é isso? Tabelamento de preço é um negócio... É a imposição de uma mentira como regra geral, não é isso? Inclusive, o maior tabelador de preços da história romana, inclusive, foi o maior assassino de cristãos. Não é coincidência. O cara que fez tabelamento de preço, inclusive nos Estados Unidos, o Nixon, foi o cara que deu o calote em 71, não é isso? Acabou o Gold Window. É isso. O problema é de mentira versus verdade. Não é de investimento. O que é certo a fazer não é só pragmaticamente. Existem questões morais, né? Isso do que é certo e errado fazer. Para mim, eu não compro o Bitcoin buscando a valorização. Se o Bitcoin valesse o mesmo valor em ouro hoje e daqui a 30 anos, eu ainda preferia ter Bitcoin do que ouro, porque eu não consigo tirar o ouro do país. Eu não tenho como evitar de ser roubado com ouro. E com o Bitcoin sim, né? Ele é mais transportável, ele é mais divisível, ele é mais escasso do que o ouro. Foi o que a gente estava conversando lá fora. Quem comprou ouro ganhou de quem comprou prata, garantidamente, nos últimos 30 séculos, não é isso? Você entende por quê? Que a oferta não cresce. A elasticidade, não é isso? Você pode dobrar o valor do ouro e não afeta nem 50% da sua oferta. A prata, o cobre. As sociedades que adotaram prata e cobre como dinheiro foram eliminadas. As famílias, os países, as empresas, quando veio um meio de uma reserva de valor superior.
Hoje a maioria das pessoas não usa real como reserva de valor. Usa ações, usa índices, usa imóvel como reserva de valor. No Brasil dos próximos anos, que acabou a isenção FI, acabou a isenção da zorra toda, imóvel vai ser reserva de valor com a população diminuindo? Vai ser reserva de valor? Ações em um país que não tem lei vai ser reserva de valor? A tributação nesse país tende a aumentar ou diminuir? As regulações nesse país tendem a aumentar ou diminuir? Os controles de capitais nesse país tendem a aumentar e diminuir? O cara é louco, velho, pra investir num negócio desse, né? Isso não tem mais investimento zero no Brasil. Não tem investimento, não existe investimento no Brasil. É perda fixa ou variável. É só o cara ir ver quanto é o aumento da base, não é isso? O Ruffer aqui pergunta o que tu acha de consórcios. Manda um abraço pro pai dele, que é o Rui. Sua esposa ser usada antes do cara? Amante de consórcio. O pai dele é o Rui, amante de consórcios. Você pagar a taxa de administração pra fazer um bolão? Não é isso que é consórcio? O quê? Ô, Renatão, deixa eu voltar ao tema Bitcoin. O que tu recomendaria para as pessoas fazerem? Elas têm um dinheiro guardado para o futuro. O que tu recomendaria as pessoas fazerem hoje? Se a pessoa não tem Bitcoin, ele não tem dinheiro. A definição de dinheiro é a moeda que serve como reserva de valor. Real não é dinheiro, dólar não é dinheiro, não é isso? Isso é moeda, não é isso? Se ele não tem Bitcoin e não tem ouro, ele não tem dinheiro. O problema é que quem tem ouro tem um dinheiro que tem um baixíssimo nível de transportabilidade, um altíssimo custo de manutenção e a fungibilidade baixíssima e um alto custo de transação. Você não consegue comprar nem vender ouro sem perder 5 a 10%, não é isso? O Bitcoin você consegue comprar e vender gastando menos de 1/1000%, né? Em qualquer lugar do mundo sem dar sua identidade, né? É isso que eu tô dizendo. Cada pessoa tem sua preferência. Por exemplo, o cara é um grande especialista de pedras e arte. Talvez para esse cara seja melhor negociar pedras e arte, não é isso? Agora, até para um cara que negocia pedras e arte, se ele entender, tiver educação de Bitcoin, ele vai ter mais uma possibilidade de receber o pagamento dele com baixo custo de transação. Se a energia elétrica acabar, como acabou na Espanha e Portugal durante algumas horas, a única maneira de tirar dinheiro do país e receber é Bitcoin, não é isso? Bitcoin você transporta dinheiro em qualquer meio de comunicação, sem KSI. Se algum dia houver AGI, o dinheiro da inteligência artificial vai ser o Bitcoin, que independe de KSI, não é isso? E ele é transmitido em qualquer meio de comunicação. Ô, Renatão, fala sobre o artigo Por que os Yups não vão ser os últimos a aceitar... Vão ser os últimos a aceitar o Bitcoin. É de um cara chamado Croesus. Ele tem vários textos excelentes, viu? Os 5 textos que eu consideraria básicos para o cara entender Bitcoin, inclusive a gente resume todos no livro ali. O white paper, né, que é a proposta inicial. O Bitcoin Me, que é o cara morrendo e falando sobre a sucessão de Bitcoins, o Hal Finley. Tem tem vários de Nick Szabo. Esse do Croesus é excelente. E tem um de um cara chamado Michel Popesco, chamado O Bitcoin e os Pobres, que ele demonstra que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Você já ouviu essa frase? Não. Porque Jesus veio cumprir a lei. Ele veio a lei ser mais perfeita do que ela já foi. E o Bitcoin faz a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar com você pro caixão, não é isso? Agora tem. Se ninguém lhe honrar, ninguém recebe nada, não é isso? Muda tudo. Você quer que eu resuma o artigo, é isso? O Vô e Atos pediu aqui no nosso... os brother pagando, não é isso? As perguntas do superchat, não é isso? Exato. É isso. Esse artigo diz que você precisa ter um mínimo de QI e um mínimo de moralidade para aceitar o Bitcoin. Pessoas muito inteligentes, mas com a moralidade muito baixa, ou pessoas muito morais, mas com a inteligência muito baixa, não conseguem... A maioria das pessoas... Por que esses Bitcoin Treasuries valem várias vezes mais do que o Bitcoin que elas têm em caixa? Porque as pessoas ainda têm uma dificuldade mental mesmo de fazer autocustódia. Mental e moral, de assumir a responsabilidade de autocustódia, que é o que a gente ensina nos treinamentos online, não é isso? Uhum. Que é a autocustódia, no caso, você guardar as suas Você ter palavrinhas... controle exclusivo das suas chaves que foram geradas fora da internet. Isso. É o que a gente ensina no missãobitcoin.com.br, pessoalmente, cada capital do Brasil, uma por mês. A gente bota lá na Hotmart, na Gleam, bote aí batismo Bitcoin na internet que você vai ver. Isso. E as outras criptos? O que tem? Ethereum, você gosta, não gosta? Ethereum é um golpe, isso já foi, inclusive fundadores já disseram que é um golpe, que eles iam fazer POS desde o início, que era tudo mentira. Ethereum é um golpe, inclusive admitido pelos próprios fundadores. E as outras? Não tem alguma que você gosta? Solana, enfim. Solana era o golpe do cara que tá na cadeia, como é o nome do Friedman, não é isso? Não é ele que controlava a Solana? É golpe, a maioria é golpe, velho. Só Bitcoin presta. Não, tipo assim, tem criptomoedas que são bem intencionadas. Por exemplo, o cara tem vários... Metade da administração do Trump tá envolvida com o de stablecoin, né? Esses negócios... O pessoal, inclusive, fica fazendo piada, que era stablecoin. Era a palavra mais usada nesses eventos, mais que o próprio Bitcoin, não é isso? Tem várias stablecoins. A tendência, nos próximos anos,
é que a maioria dos ativos do mundo, eles sejam sintéticos, hipercolateralizados de Bitcoin. Quem gosta de vender e comprar ações e índices, vai preferir comprar e vender na bolsa que paga imposto e só negocia algumas horas por dia, ou em um lugar que ele não faz KYC, não paga imposto nenhum, a esposa adúltera, o filho bastardo não toca no dinheiro, nem o juiz militante, ele vai querer negociar onde as ações iam. É o ouro dele, o índice, as commodities. A tendência é que a maioria dos ativos da humanidade, desde 10 anos, eles não sejam negociados em bolsas convencionais controladas por governo, e sim sintéticos, hipercolateralizados de Bitcoin. As stables, tanto as bancárias quanto as algorítmicas, rapaz, a tendência é isso aí dominar as finanças, velho. Se você tiver alguma dúvida, bote aí no Substack do 38, tem uma dezena de textos explicando isso aí, como é que eu acho que vai ser, viu? Você compreende o que é um smart contract? Uhum. Pois é isso aí, meu irmão. Fala por que o Satoshi Nakamoto é o John Galt. Frost S2. O John Galt é uma figura de um livro de Ayn Rand que ele liberta os empreendedores, ele liberta as pessoas que são livres pela própria natureza de uma ditadura totalitária, sem violência. O John Galt faz as pessoas pararem de colaborar com a ditadura, levando ela ao colapso. Nós não precisamos que ninguém solte fogos na porta do STF. Vocês concordam comigo? Alguém solta fogos na porta do STF vai ajudar o Brasil? Não. Você fazer críticas, ficar xingando o político. Não, você não vai ajudar o Brasil em nada. Você ajuda o Brasil pegando seu patrimônio, venda tudo que você tem, vendendo e colocando em autocustódia. Primeiro estudando pra não fazer merda, não é isso? Você não dá pra vagabundo, pro ladrão. Estudando a autocustódia. Essa é a arma que você tem que ter. Agora, mais importante do que ter arma é saber atirar. Se você não dominar, se você não entender o que é Bitcoin, você, sua família e a empresa que você controlava vão ser eliminados, bicho. Da mesma maneira, quem ignorou a energia elétrica foi eliminado há 100 anos, quem não ignorou a internet há 20 anos foi eliminado. É mais importante estudar é mais importante saber atirar do que ter arma. Se vocês quiserem aqui, bagnatas, com vocês conseguem uma arma em 5 minutos. Agora, saber atirar é um processo de anos, não é isso? Ô, Renato, qual é o teu maior arrependimento? Na vida? Não ter aceitado o Bitcoin e Jesus antes. São um pau a pau, não é isso? Porque se eu tivesse aceitado Jesus antes eu teria cometido muito menos pecados, não é isso? Quando que foi que tu aceitou Jesus? Não, foi um processo gradual. Eu tive várias fases de mais e menos fé, velho. E qual que é a tua fé hoje, principal? Que Jesus é meu Senhor e Salvador. Mas é mais evangélico, católico, não tem nenhuma... Eu acho que quem salva é Jesus, não é a denominação. Eu acho que quem salva não é a igreja. Vai ter pessoas em todas as igrejas que vão pro Lago de Fogo e eu não tô no coração de ninguém para jogar. Inclusive, a própria igreja católica reconhece que existe um negócio chamado salvação extraordinária. Já houveram, inclusive, dezenas de situações amplamente documentadas de Jesus aparecer diretamente a muçulmanos e salvar o cara num lugar que ele nunca teve um contato com um cristão, não é isso? Ô, Renato, o que pra ti é felicidade? A ordem de Deus, que está na oração que Jesus nos ensinou, é seja feita a vossa vontade. E a ordem do diabo, que está no Maleficarum, que foi popularizado no Brasil por Raul Seixas, é faça o que tu queres, que é tudo da lei. Pelo que eu entendo dessas frases, quem busca a felicidade de curto prazo serve a Satanás. A nobreza consiste exatamente em renunciar ao presente pelo futuro. 100% de quem tá na cadeia, meu irmão, ou o cara é inocente, ou o cara que resolveu fazer uma coisa que ele sabia que não era pra fazer, não é isso? Se você é capaz de renunciar ao presente pelo futuro, preferência temporal, se você dominar isso, inclusive, tem, como a gente tava conversando, quem foi o brother que disse que leu o Bitcoin Standard, não é isso? É o livro que popularizou a ideia que a preferência temporal é uma característica mais importante que o QI pro seu sucesso, riqueza e felicidade, seu e de sua família. Inclusive, a preferência temporal, a capacidade de renunciar ao presente pelo futuro, é deformada por você fazer conta em real. Quanto pior a moeda que você fizer conta, mais consumista você vai ser, mais degenerado você vai ser em todos os aspectos, menor a sua moral. O ápice moral da sociedade, da história da humanidade, foi o Gold Standard. Quando as pessoas faziam conta em ouro, o ouro ganhava valor e as pessoas não tinham que sair investindo em qualquer coisa se não tivesse um retorno em ouro, não é isso? E é por isso que o tema do livro é que, provavelmente, se o Bitcoin atingir o objetivo dele, nas próximas décadas nós vamos viver uma revolução como o Renascimento medieval. Agora, como o Renascimento medieval, ele também só aconteceu porque morreu um terço das pessoas, daí vai morrer um montão de gente, viu? Compartilhem este podcast com os amigos no WhatsApp, apertaram no botão compartilhar, curtam. Tá aqui Renato 38, o homem é polêmico, uma barbaridade. Mas Ferri, falando de gaúcho aqui, deixa eu perguntar assim, qual o melhor conselho que tu já recebeu, Renato? É isso, o seu público é de investidores, não é isso? O meu público é 90% acima de 35 anos, é o público mais qualificado do Brasil. São investidores. Cada centavo que ele investiu foi um centavo que ele renunciou de felicidade imediata, não é isso? Exato.
seu público é pessoas que são o perfil de investidor, investidores, pessoas que querem renunciar ao presente para ter um futuro melhor, não é isso? Sempre. Acabou, ninguém na nossa geração vai aposentar, bicho. Vai aposentar, a gente vai receber... Tá falando do INSS. Tipo o INSS, Mas privado. tu acha que as pessoas hoje, elas... Não, pior do que o INSS tu acha que é as premiado. pessoas hoje, elas pagam o INSS esperando as pessoas não sabem que E o previdência- INSS está quebrado? Previdência privada é pior ainda, porque o juro é negativo. Cada vez tem menos riqueza do que você botou lá. Se o juro é negativo, a previdência privada é perda fixa. Tem cada vez menos riqueza do que você colocou lá. Ele não corrige nem a inflação. E o Brasil tinha que corrigir a inflação e a perda de riqueza desse país. Hoje o Brasil tem menos riqueza real em 2011, não é isso? Ô, Trezoitão, durante a pandemia, eu fui o único investidor que acertou que a bolsa ia derreter no Brasil. Não sei se tu chegou E por conta disso... Bombou. E por conta disso, eu tinha 5 mil assinantes, eu fui para 120 mil assinantes, fiz um IPO de 4 bilhões, eu acertei aquela queda. Quando eu acertei aquela queda, eu fiz um vídeo, que está no YouTube, inclusive nesse canal, se tu procurar lá atrás, na pandemia, os 10 motivos para você comprar bolsa, depois que a bolsa derreteu. Um dos motivos era o seguinte: na falta de solução, o governo vai imprimir dinheiro de forma descabida para salvar os ativos e salvar o planeta. Um dos 10 pilares da minha tese de por que era para comprar a bolsa naquele momento, e eu também acertei a volta. Tu acha que nós vamos para onde? Porque os caras continuam imprimindo dinheiro, certo? E dado o volume de dinheiro impresso, que foi mais de 9 trilhões de dólares, de lá para cá, a inflação foi muito baixa. Ou seja, a inflação não disparou como eu esperava que disparasse da pandemia para cá. Tu não acha que com o decréscimo populacional, mesmo imprimindo dinheiro, a gente vai ter deflação? Rapaz, se o governo tivesse cumprido o dever dele com essa fraude de INSS, que tivesse os bancos, for provado que funcionam como organizações criminosas, não é isso? Tem como um banco fazer 1 milhão de empréstimos sem ninguém assinar contrato nenhum e todo mundo do banco não saber disso? Do atendente ao telemarketing, o cara do compliance, todo mundo sabia que esses bancos funcionavam com organizações criminosas. Tu pode ter certeza que não é todo mundo que sabia. Não, qualquer cara do telemarketing devia receber 50 ligações por dia de gente que recebeu, que o cara do telemarketing sabia que gente que 50 pessoas diziam que foram cobradas sem assinar. Não, o gerente, o cara do compliance... Fraude existe em todas as empresas, em todos os setores públicos, em todas as instituições, todo o tempo, e tu sabe disso. Uma coisa não dá pra dizer que todas as pessoas nos bancos sabiam que tinham fraude. Não, mas quando a maioria dos empréstimos do banco são fraudados, tipo assim, se 1% das transações são fraudadas... Como não? 100 milhões? 100 bilhões? É 100 bilhões, não é isso? Foram 4 bancos e 100 bilhões, os bancos não são grandes. Não, mais, não é Bradesco, não é Itaú, não é isso? Mais tipo, bancos. Não é isso. Mas, por exemplo, se tu tem uma pessoa que é terceirizada do banco e eu assinei um contrato em nome da tua mãe com a documentação autenticada em cartório. O banco também é vítima, concorda ou não? Rapaz, como é que o banco é vítima, bicho? Se a obrigação do banco é fazer compliance, como é que ele aceita a assinatura frauda? Não é uma, não, é 1 milhão. É 1 milhão de assinaturas fraudadas. Okay? Se fosse uma na história, ele poderia ser vítima. Agora, com 1 milhão por ano, meu irmão, ele é comparsa. Se o governo fizesse a obrigação dele, nesse caso do INSS, se ele chegasse e dissesse, olha, bicho, a gente vai passar uma lei agora, acabou, você vai cobrar o cara no boleto, quem não quiser pagar, problema seu, vai discutir na justiça, o sistema bancário do Brasil ia quebrar, a galera que tivesse rescisão para receber ia ficar no prejuízo, quem tem CDB ia ficar chupando o dedo, quem tem ação de banco ia zerar, os donos do banco ia se lascar, a gente ia viver uma deflação estilo Zélia Cardoso, né? Lembra de Zélia? Que de um dia pro outro, meu irmão, o valor do dinheiro aumentou 10 vezes. E vai acontecer isso no Brasil? Não vai, não é isso? Foi o que você falou, né? Pra quem é apito, como é? Não tem pra quem é trombeta, a solução é... Como é? Pra quem é martelo, todo problema é prego, não tem o que o espanhol fala. Eles sempre vão imprimir mais dinheiro, meu irmão. Se é democracia, eles vão pisar no pé de alguém que financia a campanha. Eles não vão, velho, não vão. Não vai quebrar banco nenhum, não vão parar de cobrar aposentado nenhum. Vai continuar imprimindo dinheiro. Curto prazo é imprevisível. O curto prazo é imprevisível. Qualquer coisa pode acontecer de hoje pra amanhã. Qualquer um de nós pode morrer, não é isso? O longo prazo é inevitável. Você vai estar vivo daqui a 100 anos? Você acha que vai estar vivo daqui a 100 anos? Acho que não. Você acha que você vai estar vivo daqui a 100 anos? O longo prazo é inevitável, não é isso? O longo prazo é inevitável. Renato, okay? deixa eu dar uma coisa importante aqui que tá com audiência alta. Eu queria pedir pra vocês compartilharem a live. Quem tu acha que é mais velho, eu ou ele? Porra, eu acho que você é mais velho que ele, né? Não,
Bem, Não é primeiro convidado Lógico, que... O quê? Primeiro Lógico, né? convidado que fala que Você já tá o com... Coleta... Você já tá com... Cadê? Vira aí, vira o rosto aí lateral. Você não tá grisalho, não, É que eu tá? peguei muito sol, né, cara? Vira aí, Magnato, faça assim de lado pra eu ver. Você não tá aí, pô. Você tá mais grisalho que ele, não tá, não? O quê? Ô, Renato, tu acredita em sorte? Existe aleatoriedade, existe sorte. Existe. Como a parábola dos trabalhadores das vinhas, né? Existe. A cruz não é igual pra todo mundo, né? Ô, Renato, a democracia é horrível, mas é melhor que todas as outras formas de governo, concorda ou não? Democracia é o Deus que falhou. Leia a roupa que você vai ver que é satânico. Quem elegeram Jesus ou Barrabás? Quem foi eleito, Jesus ou Barrabás? Inclusive no livro do Hayek que a gente mencionou aqui, Caminho da Servidão, tem um capítulo Por que os piores sistematicamente ganham as eleições. A demonstração de que as monarquias são superiores às democracias, às repúblicas, está no roupa. Democracia é o Deus que falhou. Inclusive os pais fundadores da única república que deu certo na história da humanidade, que foi os Estados Unidos da América, nunca usaram essa palavra. Em nenhuma constituição estadual. Eles usavam a palavra república. Quem contribui, vota, não é isso? O grande problema, toda vez que bota democracia no nome, é inferno. A Alemanha Oriental se chamava de democracia, não é isso? Quando você chama de democracia, pode ver, meu irmão. É inferno, velho. É o cara que... Rapaz, casa que criança manda é o colapso, é o inferno. Na hora que toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já é demonstrado há mais de 100 anos, não é isso? Berlimins, não é isso? Direito, quem estuda direito empresarial. Axioma de Klein e Jensen na administração e nas finanças. Toda vez que você bota alguém para mandar no dinheiro dos outros, é corrupção. Toda vez que você pega uma sociedade que a maioria não contribui e vota, meu irmão, welfare e colapso, não é isso? Ô, Renato, o pessoal tá dizendo aqui que tu tá nos obliterando aqui. Como, pô? A gente não tá discutindo nada, a gente tá batendo papo. Exatamente. A gente não tá nem discutindo nada, não, nem deixa, não. deixa, Okay? eu queria que tu falasse um pouco... Eu queria que tu falasse um pouco sobre o... Primeiro que eu quero falar uma coisa pra audiência importante. Isso aqui não é um debate, é uma entrevista. É isso, a gente tá batendo papo e tal, não tem nem tese. Não, isso aqui, um debate que eu falo 10 vezes mais que todo mundo. Não, Pô, que debate é esse ou não? Deixa eu só falar pra audiência aqui que isso não é um debate. E meus patrocinadores não permitem que eu dê opinião no meu podcast. É um podcast de entrevista. Não, um debate que eu falo 30 vezes mais do que você. Eu não posso dar. Eu tô... Como chama aqui mas eu discordo e concordo em muitas coisas com o Renato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero perguntar de novo sobre o efeito sorte. Que eu acho algo extremamente impactante na vida de várias pessoas. Teve uma convidada que teve aqui, a Sandra Chayot, que é dona da Hope, e eu perguntei pra ela se ela acreditava no efeito sorte. E ela falou, pô, nada melhor do que o Saverin, que caiu no quarto do Mark Zuckerberg por sorteio em Harvard. Não, mas o Zuckerberg teve sorte de encontrar o Saverin, ele que monetizou a porra. Exato. Foi a sorte do Zuck, não foi do Saverin, não. Eu não sei. Eu não sei te dizer. É, dos dois, mas né? Eu queria Exato. Mas eu queria te falar... Eu queria que tu falasse mais sobre o efeito sorte. Tu acha que a pessoa, se ela é azarada mesmo, ou se ela tem sorte, ela pode ter uma vida diferente das outras? O administrador, geralmente é administrador que fala essa frase, né? Isso eu não sou administrador, mas quem é, geralmente diz isso aí, né? Que sorte é quando a competência encontra oportunidade, não é isso? Não é isso que eles dizem? Que oportunidade um monte de gente tem, mas se não tiver competência não adianta porra nenhuma, não é isso? Hein? Eu gostei da tua audiência aqui, que os caras são realmente fiéis, né? Isso é o que eu gosto. Quando... Xinga mais aqui os hosts, fala que a gente é frouxo, pode xinga. Mais comentários pra dar mais, entendeu? A gente quer crescer aqui o canal, deixa eu dizer uma coisa. Esse é o podcast que mais cresce no Brasil e o mais respeitado tá aqui, Renato 38. É a prova de que a gente traz todo mundo aqui... que é relevante na internet, na comunidade. Eu gosto muito das tuas teses de Bitcoin. Seu filho é saudável? Seu filho é saudável? É saudável. É top? Veio tudo inteiro, beleza? Tudo inteiro. É isso. A gente merecia isso? Que nossos filhos fossem saudáveis, perfeitos e tudo mais? Tem tanta gente aí melhor que a gente que tem filho doente, velho. Hein? É uma graça imerecida, velho. Tá vivo nesse mundo. Eu já pensei nisso bastante. Não tem pessoas melhores moralmente que a gente, com filhos doentes a porra toda, não. Rapaz, ninguém pode reclamar de nada você ter nascido nessa época. Imagine se nascesse há 100 anos atrás, não tinha antibiótico, corticoide, todo mundo tinha sífilis, velho. Tipo, gonorreia, quem não tinha era viado. Tipo, você já imaginou viver num mundo desse, velho? Tipo, o tratamento era desentupir fisicamente com ferro, velho. O quê? Tipo assim, a gente vive num mundo de papel higiênico, nenhum de nós tem dente podre mais, escova de dente. Tipo, você nascer nessa época, a condição natural da humanidade é a miséria. É isso que, tipo assim, nossos ancestrais de 3, 4 gerações nasciam em casa sem energia elétrica, não é isso?
Tipo assim, nós somos uma... Sem nós temos esgoto. uma... É isso, tipo assim, a gente... É isso, na energia elétrica, menos que isso. Rapaz, nós vivemos em uma época de uma riqueza, nós temos uma sorte. É uma graça imerecida viver nesse mundo. Não é só a salvação, não. Ter nascido nessa época é uma graça imerecida. Os mendigos aqui são mais ricos do que os imperadores do passado. O cara chega no posto de saúde aqui, consegue antibiótico, não é isso? De graça. Consegue. Deixa eu perguntar, ô Renato, do que tu sente saudade? O que eu sinto saudade? Eu acho que eu não sinto saudade de muita coisa, não, meu velho. Eu acho que... eu gostaria Porra, te peguei uma pergunta que tu parou e... É isso. E agora? E aí, audiência? Eu sinto... Porra, o homem tremeu aqui. Vamos de novo. O que tu sente saudade, Rapaz, Renato? eu sinto saudade de ter mais saúde quando eu era mais jovem, não é isso? Mas eu não trocaria as coisas que eu tenho atualmente, não é isso? Do que, não é isso? Eu acho que não trocaria, não. Eu gostaria de voltar a ter a saúde que eu tinha com 20 anos de idade. Mas tem alguma coisa que tu lembra, assim, que te dá saudade ou não? Rapaz, eu enterrei minha mãe uns 2 anos atrás, né? Tem alguns momentos, né, que... Os parentes que a gente enterrou, né? Ou não? E qual é o teu maior arrependimento? Rapaz, você já me perguntou, eu também já respondi. Que os meus maiores arrependimentos pau a pau é não ter aceitado o Bitcoin e Jesus antes. Né? Só esse, tu acha? Rapaz, isso é o principal. Na hora que você aceita Jesus, mudava tudo, não é isso? Todas as decisões da vida mudavam, não é isso? Hein? Dinheiro compra felicidade? Imediata, sim. Cocaína, chama cocaine, não é isso? Imediata. Imediata compra pra caramba. Aí, em longo prazo, não é isso? Ô, Renato, quais são as 3 dicas que tu daria pra quem quer mudar de vida? Mas mudar em que sentido? Depende de como seja a vida dele, não é isso ou não? É o mudar que tu- de onde? Sair das é o que drogas? tu- é o que tu interpreta por mudar de vida. É o que tu interpreta por mudar de vida. É isso. A primeira coisa, se você quiser agir não de maneira financeira e nem em poder, se você quiser agir de maneira moral, a segunda imperativa moral é reconhecer Jesus como seu Salvador. Na hora que você